Salve, salve, alquimistas! Bem-vindos para mais uma aula de Química. Professor Matheus Godoy aqui. Pessoal, eu gravei, acho que o primeiro vídeo do canal, ele falava sobre a ciência química, o que a química estuda. E eu comentei com vocês que a química, ela estuda a transformação da matéria e a relação que ela tem com energia, porque a gente precisa entender como que a matéria se transforma. E a explicação para a transformação da matéria vem através da energia, tá certo? Que sem energia nada acontece, tá bom? E o que é a energia? Então eu preparei uma aula para vocês conhecerem os tipos de energia existentes, tá bom? Para que a gente consiga entender melhor esse ponto de energia e entender daqui para frente como que as reações químicas acontecem usando essas fontes de energia, tá bom? Então, o que é a energia? É a capacidade de um corpo de realizar uma atividade, que é um trabalho, tá certo? Então eu preciso de energia, preciso fornecer energia para um corpo para que ele realize um determinado trabalho. Tá? No nosso caso, no estudo da química, o trabalho é a transformação da matéria. São as reações químicas que acontecem, tá certo? Vamos lá, vamos conhecer os tipos de energia. Primeira delas, energia mecânica. Envolve o movimento e a posição de um objeto. Então, a energia mecânica ela pode ser dividida em três grupos aqui, ó, a energia cinética, gravitacional, potencial gravitacional e elástica. A energia cinética é a energia do movimento, certo? Então, um carro quando está em movimento, você quando caminha, quando corre, quando você está em movimento, você tem essa energia cinética, você gasta, né, produz alguma energia. No caso aqui, a energia cinética. A energia potencial gravitacional é a energia armazenada devido à altura. Então, quanto mais alto você está, quanto mais alto um objeto está, mais energia armazenada ele tem. Energia potencial gravitacional. E a energia elástica é a energia armazenada nos materiais deformados. Então eu tenho uma mola. Eu estico a mola. Naquele momento que ela está deformada, ou seja, quando eu tensiono a mola, quando eu estico ela, é o momento dela de deformação. Quando ela está naquele estado deformado, ela está armazenando muita energia. Na hora que eu solto, ela volta com tudo. Ela dispensa essa energia e volta ao estado original. Tranquilo? Próximo aqui, ó, energia radiante. Energia luminosa, certo? Ou eletromagnética. Então, energia radiante, energia luminosa ou eletromagnética. A onda eletromagnética é a luz, tá? É aquilo que a gente consegue ver. Então, é transportada por ondas eletromagnéticas, como luz, ondas de rádio, raio-x, tá bom? Ondas de rádio e raio-x não é visível, beleza? A gente tem um espectro, um pequeno espectro visível pelos nossos olhos, que é a faixa de cor ali que a gente enxerga, tá bom? Energia sonora propaga-se por meio de ondas mecânicas. Então, eu preciso de algum material para ela poder se propagar. Ela precisa de algum material ali, alguma coisa física para ela poder se propagar, com a vibração dessas ondas, com a vibração desse material. Imagina um violão. Eu toco a corda do violão. Por que o violão sai um som alto? Porque ele tem aquela caixa acústica dele. Aquela caixa de madeira do violão vibra junto com a corda, né? Ecoa dentro daquela caixa, vibra aquela caixa e sai um som, produz um som. O violão, o violino, o violoncelo, por exemplo, usa esse tipo de energia para poder propagar o som, tá certo? Para poder aumentar o volume do som e assim por diante. Aí aqui, ó, transformação química. São a transformação, a energia química é armazenada nas ligações entre os átomos e moléculas e liberada em reações químicas. Quando eu tenho uma reação química, ou eu vou ter a quebra dessas ligações e a formação de novas ligações, certo? Ou eu tenho a quebra, ou eu analiso a quebra da ligação, ou eu analiso a formação dessa ligação. Essas ligações, essas interações entre os átomos e as moléculas é a energia química.
Energia elétrica é o resultado do movimento dos elétrons em um material condutor. Então, o fio de cobre, por exemplo, é um bom condutor de eletricidade. Ele é um bom condutor de corrente elétrica, da passagem do elétron. Ele permite a passagem dos elétrons, certo? E essa passagem dos elétrons é a energia elétrica. Energia térmica ou calorífica está relacionado com a agitação das partículas de um corpo. Quanto maior a temperatura, maior a energia térmica, também conhecida como calor. Então, se eu tenho uma molécula nesse tipo de movimento aqui, ó, movimento bem devagarzinho, tá? Ela está aqui. Eu começo a fornecer calor, fornecer energia. E ela começa a se agitar, começa a se agitar, começa a se agitar, começa a se agitar, até o momento que ela está muito agitada. Essa agitação, esse grau de agitação da molécula é a temperatura. Pensa que eu tenho uma água a 10 graus Celsius e eu forneço energia para ela, ela chega a 80, 100 graus Celsius. Ela não começa a borbulhar até virar vapor? É a agitação das moléculas. Tá vendo que eu tinha 10 graus Celsius? A molécula estava assim, ó, calminha, calminha. Forneci energia, cheguei a 100 graus Celsius, muito agitada, até que vira vapor. Beleza? Então essa é a energia térmica, é o calor. E energia nuclear, ou energia atômica, é liberada a partir da fissão, que é a quebra do átomo, ou a fusão, que é a união de átomos. Tá? Mais com maior propriedade falando, do núcleo atômico. Tá bom? Então, quando eu quebro esse núcleo, ele tem um rompimento, ele se divide em pedaços menores e tem liberação de energia. Quando eu junto esses núcleos, que eu faço a fusão desses núcleos, ele também libera energia. Tá certo? Então é como se fosse essa imagem aqui ó, que eu coloquei. Eu tinha um núcleo, tá vendo? Núcleo principal aqui, e ele se quebrou em pedaços menores, ó, em núcleos menores. Nisso, ele libera energia, nesse rompimento. Tá certo? E a unidade de medida de energia, é bom a gente ter aqui, é medido em joules, caloria, quilowatt-hora, tá bom? Essas são as principais unidades de medida de energia. Beleza? Falou em joule, caloria, quilowatt-hora, tá falando de energia. Beleza? Tranquilo, espero que tenha ficado clara essa aula de energia, que vocês tenham entendido os tipos de energia que existem, tá bom? Mais para frente eu vou falar sobre algumas fontes de energia. Então, não confunda os tipos de energia com fontes de energia, tá bom? Fonte de energia é quando a gente tem, por exemplo, energia eólica, hidrelétrica, energia do biogás, por exemplo, e assim por diante. Essas são as fontes de energia. Mas essas são os tipos de energia. Beleza? Bom, espero que tenha ficado claro, espero que tenha entendido. Deixe seu like, ajuda a gente a crescer. E tamo junto, um abraço e até a próxima.